Boa tarde a todos, boa tarde a todas. 15h30, hora da live do isolamento. Vamos ver quem é que vai chegar, né, para a gente conversar, bater papo, refletir sobre a palavra de Deus. Oi, Fernando Coutinho, tudo bem? Ontem, sábado, eu me adiantei. Hoje eu me atrasei um minutinho, né? Como você está? Eu estou bem, graças a Deus, tranquilo. Oi, Maria Alice, tudo bem? Algarte, sejam bem-vindos. Eu estou bem, graças a Deus, tranquilo, na paz, né? Esquentou, já fico mais razoável, né? Já melhora a minha parte respiratória. Estou indo, super preocupado com essa abertura absurda. Sabe, Coutinho, eu tô assim, vamos pensar, né? A gente tem que ter critérios. Oi, Fátima, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu acho que a gente não fez em momento nenhum o dever de casa, né? Ou seja, a gente não impediu o vírus de chegar. Quando o vírus chegou, a gente não conteve ele nos lugares. Oi, Djalma, Doraci, né? Quando a epidemia se espalhou, a gente não fez o isolamento que devia fazer. E agora a gente está fazendo a abertura que não deve fazer. Então, assim, como, né, isso vai repercutir, né? Como isso vai... O que isso vai significar para a nossa população é uma coisa que a gente só vai saber daqui a mais um tempo, né? A gente não vai saber isso agora de cara, né? Desculpa aí, pessoal. Mas sabe como é que é? Por mais que eu esteja melhor, meu nariz ainda não está 100%. Então tive que usar o meu recurso aqui de coçar o nariz, né? Porque eu não vou... Eu vivo falando que a gente tem que tomar cuidado para não se expor, não vou eu me expor, né? Senão eu fico uma pessoa incoerente, né? E acho que ser incoerente é uma das questões assim mais complicadas, né, para quem quer seguir Jesus. A gente pode não ser perfeito, pode não ser lindo, maravilhoso, mas ser incoerente é uma coisa que quem quer seguir Jesus não pode ser, né? Quem quer seguir Jesus tem que ser coerente, né? Oi, Diane, tudo bem? Seja bem-vinda, né? A leitura de hoje é uma leitura que tem uma questão, né, que às vezes as pessoas não notam. E que eu acho que é uma questão, assim, complicada, né? E assim até bom neste momento, né? A gente nessa realidade da pandemia, né? A gente ter esse momento que a gente pode conversar sobre esse local, esse momento, essa situação, essa questão, né? E eu acho que é muito interessante. A fala de hoje, a questão que é levantada hoje para nós é uma questão assim muito, muito, muito importante. E é alguma coisa que eu já falei para vocês, mas assim, acho que hoje a gente pode tocar mais na ferida. A gente vai cutucar a onça com a vara curta, né? E algumas pessoas talvez não gostem do que eu vou falar. Mas a gente tem que falar, né? E assim, se alguma pessoa olhar o que eu falar e não gostar, tudo bem, porque acho que as pessoas
Todos têm direito a ter as suas opiniões, as suas visões, né? Mas vale a pena a gente pensar sobre isso, né? Oi, Denise, seja bem-vinda. Né? Estamos aí, estamos chegando. Está quase na hora de começar. Nosso período de acolhimento está acabando. Está na hora da gente começar para fazer a leitura de hoje, né? Então nós vamos fazer a leitura. Vamos começar a leitura agora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisso, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. E pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. A mulher ficou curada e, a partir daquele instante, chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta, a multidão alvoroçada, e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. E aí, pessoal, a gente olha esse evangelho e a gente corre um grande perigo para a fé com um evangelho como esse. Oi, Rita, seja bem-vinda. É verdade. Esse tipo de narrativa é um grande perigo para a fé da gente. Sabia disso? Sabe por que é um grande perigo? Por causa dos milagres. Olha bem, vamos prestar atenção. Né? Eu até fiz uma figurinha na minha arte, né? Que você vê lá a mulher se esforçando para tocar o manto de Jesus, mas você não vê Jesus. Vocês entendem? O grande perigo para a fé da gente no milagre é que a gente começa a se fixar no milagre. A gente começa a viver uma fé baseada no milagre. Jesus andou sobre a água. Jesus curou o cego. Jesus fez o aleijado andar. Jesus curou a mulher com hemorragia. Jesus ressuscitou a filha do chefe. Jesus ressuscitou o único filho da viúva. E por aí vai. E aí, toda a nossa fé se baseia no milagre. Toda a nossa fé se torna essencialmente material, porque ela é totalmente baseada no milagre. Se eu não tiver o milagre, a minha fé entra em risco. Isso, aliás, é um problema, porque eu conheço muita gente que, frente a uma situação de doença, frente a uma situação terrível, com um parente à beira da morte, vira e fala assim: Jesus vai curar fulano, Jesus vai curar fulana, eu tenho fé. Vocês já ouviram isso? Estou mentindo? E se a pessoa não ficar curada?
Isso significa o quê? Significa que você não tem fé? Significa que a sua fé não é suficiente? Significa que você não rezou direito? Que o Espírito Santo não está em você? O que isso significa? Porque você tirou Jesus da equação. Você não pôs mais Jesus na equação. Você tem fé no milagre. O milagre é a base da fé. Observa bem. Observa que interessante, né? Quando a mulher que sofria com uma hemorragia que durava 12 anos, aqui a gente pode acreditar que essa mulher tivesse o que a gente chama hoje em dia de mioma, né? E quem tem, as mulheres que têm mioma sabem como isso é uma situação difícil, desagradável, até dolorida. E 12 anos sofrendo de vida é uma coisa horrorosa. Essa mulher que estava aí nessa situação, ela vai e toca o manto de Jesus. Né? E é interessante porque Jesus fala assim, a tua fé te salvou. Né? Ou seja, o centro daquela relação não é o milagre. O centro daquela relação é a fé da pessoa. Mas as pessoas ficam falando do quê? Da fé da mulher ou da cura da mulher com hemorragia ou da hemorriça, como alguns falam. Nota isso? Ninguém fala dessa mulher que era uma mulher que devia ser desprezada pela sociedade porque tinha uma doença que a oprimia há 12 anos. E eu não sei se vocês sabem, mas uma mulher que tivesse esse tipo de sangramento, qualquer homem que tocasse nela ficava impuro, tá? A lei dizia isso, quem tocasse numa mulher que estava sangrando ficava impuro. Então essa mulher não podia ser tocada por ninguém por 12 anos. Já imaginou você passar 12 anos sem poder receber um abraço, um aperto de mão, um toque no ombro? As pessoas tendo medo de você, não, se mantenha afastada, porque você pode tocar em mim sem querer. Já pensou nisso? Então, essa mulher não era bem vista. Provavelmente havia até algumas pessoas que a evitavam. Né? E ela toca em Jesus. Olha só, de certa forma, a audácia dela. Ao tocar em Jesus, para aquela sociedade, ela tornaria Jesus impuro. Mas no âmago dela, lá no fundo do coração dela, ela sabia com quem ela estava lidando, diante de quem ela estava presente. Ela sabia que Jesus era a pureza, era o Senhor da vida. Ele era a salvação. E é interessante porque a palavra salvação e a palavra saúde, em grego e em latim, mas em grego principalmente, era literalmente a mesma. Não havia diferença entre saúde e salvação. Né? Então, ela sabia diante de quem ela estava. Então ela foi lá e falou assim, eu não vou nem perturbar o mestre, eu não vou nem criar problema para ele, eu não vou nem, assim, eu não sou digna nem de chegar perto, eu vou tocar no manto dele e eu estou curada. Mas o que é mais importante nessa relação não é se ela ficaria curada ou não, ela era que ela tinha a capacidade de estar diante de Jesus. O chefe se aproximou, em Mateus é chefe, em Lucas é o chefe da sinagoga, ou seja, era uma autoridade religiosa que se aproximava da frente de um sujeito, né? Que, aliás, né, ele... Talita, seja bem-vinda, Talita. Eu não estou te reconhecendo, não, mas você é muito bem-vinda. Chegava perto de um sujeito, e esse sujeito não gozava
de boa fama, né? Porque ele era nazareno, né? De Nazaré nada pode vir de bom. Era isso que o povo falava? Então, chega lá esse chefe, esse homem importante, e se curva diante dele profundamente, ou seja, num profundo pedido de súplica. Ele reconhece a autoridade daquela pessoa. Isso é totalmente contra o que era pensado naquela época. E ele fala: minha filha morreu, mas se o senhor tocar nela, ela viverá. Porque esse homem reconhece que Jesus é o Senhor da vida. Né? Algumas pessoas falam: Jesus é o Senhor da vida e o Senhor da morte. Não, Jesus é o Senhor da vida, porque em Jesus só há vida. É isso que a gente precisa entender. E ele vai lá e implora que Jesus vá ao encontro dele. Novamente, o que é importante aqui é que ele é capaz de reconhecer, além de toda e qualquer possibilidade que está diante da vida em pessoa, da vida em plenitude. Não interessa para nós se o milagre da ressurreição vai ocorrer ou não. Interessa para nós que nós reconheçamos que Jesus é o Senhor da vida, que Jesus é Deus encarnado, que Ele é a salvação da humanidade. O milagre não é importante. Nós não podemos viver uma fé baseada em milagre. Porque se nós vivemos uma fé baseada em milagre, nós retiramos a coisa mais importante da nossa religião, que é Jesus. O milagre, que João, inclusive, não usa nem esse termo, João usa sinal. É um sinal, é uma manifestação para aqueles que ainda não acreditam que Jesus é Deus. Para nós que já acreditamos que Jesus é Deus, o milagre é absolutamente desnecessário. O milagre é aquela visão de Tomé, que eu preciso ver para crer. Nós temos que abrir mão dessa visão materialista da fé. Enquanto a gente tem que parar de achar que a nossa fé precisa de milagre, que a nossa fé precisa de uma prova material. Nós temos que o contrário. Nós temos que mostrar a nossa fé ao mundo. E é mostrar, pessoal. A nossa fé não pode ser um discurso vão. Porque o próprio Jesus já falou, e nós temos uma live aqui no meio desse monte de live. Eu alguma hora vou tomar vergonha na cara e vou arrumar melhor esse monte de live que está gravado, onde a gente fala justamente isso, que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então nossa fé não pode ser uma fé de palavra. A nossa fé não pode ser uma fé de milagre. A nossa fé tem que ser uma fé de convicção. Uma fé que a gente acredita que Jesus é Deus. E é uma fé de testemunho no mundo. É uma fé que nós estamos no mundo e no mundo nós vamos agir. E se a nossa ação no mundo for um pouco desagradável ou muito desagradável, me desculpa, né? Nós temos que agir como Jesus mandou agir. Não é como eu acho que tem que agir. Não é como você acha que tem que agir. A gente tem que agir como Jesus agiu. Observa bem. Jesus foi tocado, a revelia dele, por uma mulher impura que o tornaria impuro. O que o judeu da época faria diante disso? Vocês sabem? Ele é capaz de ele bater naquela mulher. Era capaz de levar aquela mulher a julgamento. Porque era uma coisa terrível que você fazia. E o que Jesus faz? Ele vira para a mulher e fala assim, coragem, filha. Né? Ele fala como se tivesse alegre por ela ter tocado nele. E fala mais, a tua fé te salvou.
né? E se você entende que a palavra salvação e a palavra saúde tem mais ou menos é o mesmo som e a mesma escrita, que elas são interligadas, você poderia até dizer assim: coragem, filha, a tua fé te curou. Então, olha, ele não só fica alegre com aquilo, como ele afirma àquela mulher que ela conseguiu a cura através da fé. Ele elogia aquela mulher. Notam isso? Porque para Jesus é muito mais importante você restituir a saúde de uma pessoa, você restituir a dignidade dessa mulher que estava isolada do mundo, trazê-la de volta ao convívio, permitir que ela seja reinserida à sua sociedade. Isso é muito mais importante do que alguma regrinha social de pureza ou impureza, né? E isso pode ser um ensinamento para vocês que estão ouvindo agora, ou vocês que irão me ouvir depois pelo YouTube ou pelo IGTV, quando a gente pensar assim: será que eu devo ir em tal lugar? Será que eu devo fazer tal coisa? Né? Se tal coisa for para o bem, se tal coisa for para levar saúde, dignidade, levar educação, levar sustento, levar conforto, meu amigo, minha amiga, vão, porque Jesus nunca deixou de ir ao encontro do irmão. Já notaram isso? O chefe da sinagoga chega aqui, né? Olha, oi Letícia, Letícia é minha irmã, pessoal. Tudo bem, Letícia? Olha bem, esse chefe da sinagoga, esse homem importante, chega lá e diz: minha filha morreu. Você vem, toca na minha filha que ela vai ficar boa. Ele vai lá. Mas no caminho, aí olha bem que coisa interessante. Você tem uma pessoa importante na sociedade, ele vai lá. Mas quando a mulher indigna toca nele, quando a mulher que todo mundo despreza toca nele, quando a mulher que todo mundo quer afastada deles toca nele, ele não a repreende, pelo contrário, ele a elogia. Por quê? Porque para ele não faz diferença se você é uma pessoa que está lá em cima com todo vamos dizer, a posição social, ou se você é uma pessoa desprezada. Pelo contrário, ele vai lá e vai procurar essa pessoa. Porque a única coisa que é importante para Jesus é a pessoa, é a dignidade da pessoa. Então, a gente tem que entender aqui que não é para a gente ficar preocupado com milagre. Vejam bem, quando ele chega lá na hora, né, quando ele se encontra com a menina que morreu, o que ele faz? Atenção, atenção, galera! Atenção! Eu vou curar essa menina, vou ressuscitar ela, prestem atenção. É isso que ele faz. Ele, por acaso, dá importância a esse milagre. Vocês notam que ele até tentou deixar isso escondido? Vocês notaram? Não, ela não morreu não, vocês estão enganados, ela está dormindo. Porque, na verdade, Jesus não queria ser conhecido pelo milagre. Porque os magos da época faziam milagres. Os taumaturgos da época faziam milagres. E esses magos, esses taumaturgos, eram assim, vamos dizer, charlatões, né? Eram impostores. E Jesus não queria ter a fama de milagreiro, não queria ter a fama de taumaturgo, de mago. Por isso ele vira aqui e fala: não, a menina não morreu, ela está dormindo, vocês estão enganados. Porque se dependesse de Jesus, ele não mostraria o milagre. O milagre só foi mostrado porque o homem chegou lá em público. Se o homem tivesse chamado ele num canto, ele curava aquela menina e ninguém ia ficar sabendo. Do mesmo jeito, se essa mulher não tivesse se atirado
para tocar no manto de Jesus, ninguém ficaria sabendo e ela seria curada. Porque o importante não é a gente ter uma fé material. Rita está falando, é o nosso coração. Exatamente, Rita, é isso mesmo. Não interessa se a nossa fé, uma fé material para a gente, não interessa isso. A gente tem que parar de perseguir milagre para cá, milagre para lá. O milagre é importante para aquele que não acredita, para aquele que não conhece Jesus. Para nós que conhecemos Jesus, para nós que amamos Jesus e queremos seguir no mundo como Jesus seguiu, nós temos que parar com esse negócio de milagre para cá, milagre para lá. E nós temos que agir como Jesus agiu. O Algart ontem falou isso, né? Quando eu falei que a gente está falando viver segundo o Espírito e viver segundo a carne, o Algart falou, viver segundo o Espírito é viver como Jesus viveu. Vocês notam isso? Vocês notam como todas as leituras elas estão interligadas, elas fazem uma única coisa, porque é uma única coisa. Nós temos que parar de nos preocupar com milagre, 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 e nos preocupar em viver a palavra, né? Fátima, concordo plenamente, a busca do milagre é a nossa religião. Exato, é isso mesmo, Fátima. É uma colocação muito boa, né? Ela tira a substância central da nossa fé, né? Porque eu posso passar minha vida inteira, e nunca presenciar um milagre, e nem por isso eu vou deixar de ter fé, né? A gente precisa mostrar às pessoas quem realmente é Jesus, o que Jesus realmente nos ensinou, como ele nos guiou no mundo, para que a gente possa realmente seguir Jesus. Então, assim, o que eu acho mais bonito nessa história toda, na passagem toda de hoje, não é o chefe da sinagoga ter chegado lá, não é a menina ter ressuscitado, não é nada disso. É essa mulher que estava à beira da sociedade, desprezada por todos, que ninguém queria nem que ela tocasse nas pessoas, que estava afastada. Imagina só, pessoal. Tem gente que está perturbado por estar 3, 4 meses com isolamento. Essa mulher estava há 12 anos sem ser tocada. Já pensaram nisso? Já pensaram nisso? Aí essa mulher vem, toca em Jesus e Jesus não está nem aí. Ele está, na verdade, feliz e alegre, porque sabia da fé dessa mulher. Por isso eu peço, a partir de hoje, deixem Jesus feliz e alegre. Testemunhem Ele no mundo. Levem o amor, o respeito, a dignidade, o cuidado, o carinho. Incluam todos na sociedade. Eu garanto a vocês que na hora H Jesus vai falar para vocês: a tua fé te salvou. Amém? Bom, o que eu tinha para falar hoje para vocês era isso, né? Talvez algumas pessoas possam não gostar, né, quando eu falo que o milagre, essa coisa da fé baseada no milagre é uma coisa ruim, né? Eu entendo, não estou aqui para dizer que eu sou o senhor da verdade, porque eu não sou, né? Mas eu acho que a gente tem que entender isso, tá? A gente tem que viver essa fé pura, essa fé forte, como dessa mulher, tá? A Rita gostou muito, deu um amém, Fátima também. Fátima até deu uma contribuição muito interessante, né? Quando fala que a busca do milagre empobrece a nossa religião. Realmente, né? Eu gostei dessa frase. Um dia dessa eu vou usar numa live. Gostei muito dela, né? Assim,
a gente acaba aproveitando as coisas, né? A gente tem que... Vocês veem o seguinte, a gente está fazendo essas lives há tanto tempo, vocês notam como uma leitura vai puxando a outra, vai trazendo a outra, né? Como isso é interessante, né? Como as coisas vão a cada dia se juntando, né? E eu quero aproveitar, pessoal, que é o seguinte, assim que acabar, vocês sabem que eu vou pôr lá no IGTV, aliás, não sou nem eu que ponho, quem põe é o próprio Instagram. Mais tarde eu ponho no YouTube, né? Mas eu sei que o Gaioso, meu amigo Gaioso, já fez a reflexão dele, tá lá no Diaconia da Palavra, blogspot.com, né? Eu acho que o Gaioso não pensou que nem eu. O Gaioso deve ter outra abordagem. Então vão lá, leiam a abordagem dele, tá? Porque é importante essa coisa da gente ver as abordagens diferentes, as formas de pensar diferentes, entendeu? Porque a gente só cresce. Se vocês ouvem o meu comentário, leiam do Gaioso, ouvem de mais alguém, vocês só vão crescer na fé, tá? Porque ninguém consegue embarcar numa fala só toda a riqueza de uma leitura como essa, né? Então, assim, quanto mais vocês ouvirem, lerem, puderem participar das coisas, melhor, tá? Mais vocês vão lucrar com isso, tá? Então, aproveita, dá um pulinho lá no Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, e vão lá. Quem sabe vocês não vão ver uma outra coisa muito interessante. De repente, né? Não custa a gente participar. Dá uma olhada lá, né? Aí se vocês olham, né? Se vocês gostarem, dá um like lá no comentário dele, faz um comentário, entendeu? É sempre importante que outros verem as visões dos outros, tá? Bom, pessoal, acho que eu vou partir. Amanhã a gente se vê de novo às 15h30, tá? Para a gente poder aprender mais, né? Eu tenho aprendido muito, sabe? Porque como eu estou me obrigando, né, a fazer essas reflexões, né, vocês sabem que é muito interessante. A gente acaba parando, assim, quando a gente para ler, né, e pensar, né, porque eu tenho feito muito isso. Acordo de manhã cedo, faço a leitura, olho assim, o que eu vou falar, o que tem aqui de interessante, né? Aí eu vejo uma coisa, né, e aí eu aprendo. É interessante, né? Bom, pessoal, vou dar minha bênção para vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Permaneçam em casa, fiquem protegidos e que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos o Senhor, demos graças a Deus e até amanhã, 15h30, de novo na live do isolamento.